E eu acho que o jiu-jitsu ganhou o mundo, né? Se a gente for ver ali a virada, foi quando, porra, o primeiro UFC, que o Royce dá pau em todo mundo, né? Aberto pra televisão americana, Aham. e aquilo ali, meu irmão. Os caras falam, cara, porra, que porra é essa, né? E até antes disso, obviamente, né? Todas as lutas de vale tudos que rolaram, mas foi um pouquinho menor o movimento. Aquele movimento, para mim, foi um movimento mundial. Mas o jiu-jitsu o tempo inteiro estava se provando que era uma luta muito eficiente, né, nessa questão de defesa pessoal, né? E o judô, aí queria ouvir de você, mas ele de certa forma, como ele também virou um esporte, né, assim, teve uma vertente esportiva muito forte, né, um esporte olímpico, você acha que ele perde um pouco? Você não vê hoje muito lutador de judô num UFC, enfim, você acha que ele perdeu um pouco dessa essência marcial? Sim, eu não sei se a gente chama de perder a essência, qual é o termo que a gente usa, mas obviamente, quando você treina um atleta para ser campeão de uma competição e você traça como objetivo prepará-lo para ser campeão em cima das regras, você pode, por exemplo, no jiu-jitsu, deixar de lado o desenvolvimento do atleta na parte em pé e no judô o desenvolvimento na parte de chão, porque você é Sim, capaz de vencer sendo mediano em pé no jiu-jitsu e sendo mediano no chão no judô. Agora, eu acho que cabe aos professores terem o cuidado do atleta completo, né? Então acaba que, mas claro que isso atrapalha, né? Claro que isso atrapalha. A maioria dos meus amigos que treinam jiu-jitsu são medianos em pé e do judô medianos no chão. Essa é a grande realidade das modalidades. Aí, se você me perguntar, e como é que eles são na parte dessa transferência da arte marcial para a defesa pessoal? A mesma coisa, porque não tem competição disso, a não ser os que vão sim, para o MMA. sim. Então, eu acho que não. É claro que para mim sim. Mas você, E mas, mas você não acha que isso deve ser treinado? Por exemplo, você, acho que, você acho que teve, sim. Eu você acho que falou, porra, de isso é um sexta-feira papel era taparia. Então, assim, de certa é, maneira, eu, isso eu, estava sendo treinado no seu dia a dia, né? eu acho que é um papel das escolas de desenvolverem currículos. E hoje você vê é, muito, muitas escolas já com currículos que trazem a cultura da defesa pessoal para dentro. Sim, Você vê gente, às vezes, que lá atrás criticar, pô, mas ele não é bom de competição, mas ele está trabalhando de uma maneira mais ampla, né? Determinadas escolas. Eu acho que todas são legais, assim, tem que entender qual é o objetivo de cada uma. Na minha opinião, o que a gente tenta fazer é um currículo que traga esse lugar do integral. A gente agora vai incluir também defesa pessoal dentro do currículo, legal. né? Com frequência num cronograma mesmo Sim, sim, de tanta parte em pé. Na nossa metodologia, a gente treina com mais ênfase no chão um dia, com mais ênfase em pé no outro. Mas em todos os dias que a gente está trabalhando, a gente tem a transição, sempre. Ou seja, o dia que a gente está treinando treino mais de chão, ou mais de jiu-jitsu, ou mais de neoasa, como você preferir chamar, a parte técnica vai estar mais voltada para o solo, mas vai ter um momento técnico que vai ter uma transição. Eu começo com uma queda em pé para chegar naquela situação do chão e faço a transição. E o randori, a luta, eu sim. começo em pé e quando eu for para o chão, eu não levanto mais. Aí no dia que é em pé é o contrário. Eu vou fazer o randori, eu vou dar mais. Eu vou começar em pé, vou para o chão, mas numa perspectiva de não finalizei rápido, eu levanto e Levanta. continuo. E a parte de técnica é a mesma coisa. Legal. Então você vai criando na estrutura, no cronograma, o modelo do atleta que você avalia como ideal. Sim, sim, Então você. legal. Mas isso tem que programar, senão fica a bangu, né? Cada professor faz de um jeito. E tem essa discussão também de que agora tu começa a inflamar também esse lance das chaves de pé, né? Assim, o quanto isso É. deve valer ou não. E aí tem as competições sem kimono que a galera começa a aplicar muito essas técnicas de pé, né? Enfim. E eu vi até um podcast com o John Danaher, que é o cara Aham. que hoje, Especialista. pô, o treinador, um grande treinador, e é o treinador do Gordon Ryan, né? Enfim, o cara tá pegando todo mundo, enfim, ele escreve com o que ele vai pegar antes, então, assim, tá É. dominando esse cenário. E eu vi ele falando, ele falou assim, cara, porra, metade do corpo do cara é a perna, por que não, né? Assim, então, e ele realmente ele começa a criar várias técnicas ali quando a gente não tá ligado e quando isso não vale, né? Inclusive no jiu-jitsu por muito tempo, isso, porra, a galera que ganhava campeonato.
com chave de pé era vaiado, né? Uhum, Então, uhum. assim, de novo, assim, o quanto a gente está tirando de uma eficiência, né? Se a gente deixar isso de lado e não treinar, né? Esse outro lado, enquanto os gringos lá estão treinando o dia inteiro e, porra, e começando a se destacar ali por um lado É, técnico ali que a gente às vezes deixa de lado. eu, por exemplo, sou faixa branca em chave de pé. Eu fui outro dia num seminário na Aliança com o Cavaco e o Durinho. O Cavaco estava falando justamente isso. Falou, pô, a vida inteira você trabalhou com ataque só na metade do corpo, que é uma falha da minha formação, sem dúvida nenhuma. Porque eu cresci nesse meio de preconceito com chave de pé e no judô não valia. E eu competia Sim. pouco no jiu-jitsu, competi só 2 vezes, na verdade, então nunca me preocupei. E defendia razoavelmente bem, bem ou mal, me defendo razoavelmente bem, de kimono, Pelo teu né? entendimento Mas eu nunca. Mas como a melhor todo. maneira para você defender melhor ainda, eu não compito mais, não estou treinando com essa galera que é especialista em chave de pé, provavelmente vou tomar. E sem kimono é mais difícil defender, né? Sim, Porque você não tem onde segurar para se defender, para sim, escorar. sim. Então, se eu fosse hoje um atleta, isso ia ser certamente uma missão para mim, assim, ficar um ano focado nisso, para poder aprender. Eu acho que não tem para onde correr. Legal.